Fala galera, estamos começando mais um podcast da primeira semana online da Engenharia Mecânica UFG. O tema de hoje é Mulheres na Engenharia. E para compor nosso time temos Jéssica Graça, formada em Engenharia Mecânica na UFG e atualmente é aeromoça pela Emirates. Ana Carolina Zeredo, formada em Engenharia Mecânica na UFG e atualmente coordenadora de projetos na Saga Volkswagen. Luana Pertile, formada em Engenharia de Materiais e mestrada em Metalurgia Física dentro do Departamento de Engenharia Mecânica pela UFSC, e hoje é gerente de qualidade pela Scitec. E eu, Júlia de Bessa, estudante de Engenharia Mecânica na UFG, estagiária de OIM na Scitec e representante do centro acadêmico no debate de hoje. Para darmos início à nossa conversa, gostaria que cada participante falasse um pouco de si, da sua trajetória, desde a escolha do curso até hoje em dia. Depois, responderemos algumas perguntas que foram feitas por outras mulheres do nosso time. Vou começar, então. Pode começar. Eu sou a Luana, eu estou formada há alguns anos, eu esqueci de fazer a conta, Júlia. Não tem problema. Mas eu escolhi sempre a área técnica, né? As minhas escolhas na época de escolher o que fazer no vestibular sempre foram nas exatas. Então, as opções eram arquitetura, engenharia civil e acabei entrando na engenharia de materiais. Era um curso novo na época, era a primeira turma. Não sabia muito bem o que esperar do curso, mas fui me encontrando dentro dele durante os 5 anos, né, de curso de engenharia. E o meu curso tinha um diferencial, ele ficava dentro do departamento de engenharia mecânica lá da UFSC, e o diferencial dele é que você tem que fazer 6 estágios durante todo o curso. Diferente de outros cursos normais, que você só faz o estágio no final, emite um relatório, né? Se você ainda hoje, né? Você precisa ir até uma empresa ou uma indústria para fazer um estágio de aproximadamente 3 meses. Isso ao longo dos 5 anos. Então, você tem que fazer esses 6 vezes. Você sai, no caso, eu saía de Florianópolis, ia para outra cidade, eu ficava 3 meses morando de favor na casa de mãe de colega e já enfrentando e conhecendo como é a realidade na indústria, né? Porque normalmente quando a gente começa um curso de engenharia, a gente tem mais essa ambição de ir para a indústria, resolver problemas, enfim. E muito nova e muito cedo já fui enfrentando e conhecendo e tentando decidir o que eu queria fazer. Um curso extremamente novo em que eu não sabia o que eu podia fazer. No final da graduação, eu já fiz estágios voltados para a área de produto para a saúde, que é onde eu estou até hoje. Não tinha uma rota traçada e definida, eu fui me descobrindo dentro do curso e descobrindo que eu gostava de trabalhar com produto para a saúde, meio que sem ter muito suporte dentro da universidade, porque era uma área nova. Então, a empresa que eu estagiava, que me motivava a estudar produto para a saúde. Então, eu fui contratada, felizmente, no final do meu curso, já como engenheira. Nessa empresa que eu comecei fazendo estágio, eu fiz 2 estágios obrigatórios. E antes de eu formar, na verdade, eu já fui contratada como engenheira. Nada muito planejado, mas foi um reconhecimento do esforço, eu acho, porque era uma empresa muito disputada, porque ela ficava em Florianópolis, né, então não precisava sair, mas eu consegui ter uma grande experiência nessa empresa e muita abertura do que eu queria fazer e para as minhas loucuras. Que aí logo eu emendei o mestrado, que chama na área de metalurgia física, porque eu tive que encaixar em algum lugar o que eu queria fazer, que era estudar a corrosão de próteses que eram utilizadas em aneurismas de aorta, dentro de um curso de um departamento de engenharia mecânica que não tinha nenhum tipo de desenvolvimento nessa área, né? Acabei fazendo disciplina na medicina, na metrologia, então eu ia me encaixando e tentando desenvolver o que eu queria dentro do meu mestrado. E depois de terminar o meu mestrado, mudei para Goiás,
encontrei uma empresa também aqui em Goiânia que trabalha com produto para a saúde. Comecei também na área de desenvolvimento, onde eu fiquei 8 anos. E há quase 7 anos eu migrei para a área da qualidade. Nunca me imaginei trabalhando na qualidade, sempre me imaginei, né, depois da universidade, trabalhando com desenvolvimento de produto. Mas a carreira não tem nada escrito, é você que desenha, né? As oportunidades vão aparecendo, pessoas vão aparecendo na sua vida que te ajudam, te entregam desafios, e aí sua carreira vai sendo desenhada. E hoje eu sou apaixonada pela qualidade, sendo engenheira, tendo vários colegas farmacêuticos, então é uma experiência, uma troca sempre muito grande. Meu Resumidamente é isso, Júlia. Muito incrível esse currículo e toda essa passagem. É interessante a gente pensar que não foi nada traçado, né? Foi tudo por acaso e vai tudo acontecendo naturalmente, assim, e vai chegando onde já chegou, né? Eu acho que a nossa vontade, né, de querer fazer, de querer aprender, e uma coisa muito importante é você sempre tentar entregar o seu melhor, independente do que você esteja fazendo ou em que fase você esteja. Não estou feliz, mas tenta fazer o seu melhor mesmo assim, porque as portas vão se abrindo e tem muita gente te olhando, tem muita gente em volta de você, e isso abre portas, né? Isso normalmente você vai conseguir traçando mesmo sem planos. Eu sei que acho que muita gente tem planos e tem sonhos e sonha, mas às vezes a vida vai te apresentando outras opções e a vida é feita de escolhas. Então, é desse jeito que eu cheguei até aqui. Muito legal. E você, Jéssica, conta um pouquinho dessa história. Então, desde pequena eu sempre tive bastante interesse pela área de exatas e acompanhei um pouco a carreira do meu pai como engenheiro civil e tive algum interesse em relação à área de engenharia. Então, eu escolhi a área de engenharia mecânica por ter mais afinidade com a área mais dinâmica da engenharia. Então, fiz o meu estágio obrigatório pela Ambev, fui contratado como supervisora de utilidades, em que aí eu descobri realmente a minha afinidade pela área de utilidades. Tinha bastante interesse pela área de geração de vapor e pela usina de beneficiamento de CO2 da planta da Ambev de Anápolis, que era onde eu trabalhava. Então, passado um ano como supervisora de utilidades, meu gerente, que era o gerente de engenharia na época, ele me propôs a supervisão da manutenção preventiva industrial. Então, eu teria uma equipe de técnicos, mecânicos, eletricistas e um técnico de soldagem para as áreas de processo refrigerante, processo cerveja, utilidades e meio ambiente. Então, foi bastante bacana a experiência e após, acho que também um ano nessa posição, eu recebi uma proposta da Brasil Foods, que seria Perdigão e Sadia, para a planta de Buriti Alegre como supervisora de utilidades e manutenção industrial. Então, eu aceitei, até por ser um novo desafio, né, que lá na planta o sistema de refrigeração e de injeção direta de amônia, que eu tinha bastante interesse de conhecer por perto, de conhecer os procedimentos, e para assumir uma supervisão de utilidades novamente, que era bastante do meu interesse na época. Então, fiquei algum tempo na Brasil Foods, de Buriti Alegre, e eu, então, comecei a sentir um desejo de querer, às vezes, tentar buscar alguma coisa fora do país. Na época, né, em 2018, havia muita propaganda e muita promoção em relação a cargos de engenharia no Canadá. Então, eu fiz algumas pesquisas e acabei encontrando, por acaso, um anúncio da companhia aérea Emirates, e eu apliquei e fiz o processo seletivo realmente porque eu queria treinar o meu inglês para ver como eu me sairia numa entrevista dessa, para depois eu realmente chegar, quem sabe um dia, se eu tivesse a oportunidade, a uma entrevista num cargo de engenharia. Então, acabei sendo
sendo recrutada para a Emirates. Acabou que a entrevista deu certo, o que foi muito bacana. Então, eu me mudei para Dubai e, claro, que agora com uma função completamente diferente, mas eu ainda sigo a mesma paixão pela utilidades e quem sabe que o mundo dá voltas e eu retomo para a engenharia, não é mesmo? Então é isso aí. Ai, muito interessante. Nada traçado, né, Jéssica? Exatamente. Acontecendo, tudo orgânico, né? Muito incrível como de repente assim muda tudo e você tem que seguir vai seguindo o fluxo e vai criando a história, né? E você, Carol? Então, né, eu formei na UFG, eu estagiei minha faculdade praticamente toda, só que na faculdade eu fazia estágios voltados mais para a área de projetos de climatização, ar-condicionado, mais para construção civil. Porém, eu vi que não era muito a minha área. Eu gosto muito de engenharia, muito, 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 mas a questão de projetos de construção civil não era muito a minha praia. É por isso que eu acho interessante vocês fazerem estágio, porque o estágio vai saber até para o que você não quer ser. Isso é muito importante. Aí, de repente, apareceu uma oportunidade na Sotrec, de estágio também, mas no finalzinho da faculdade, de estágio, Sotrec é uma empresa de máquinas pesadas. Eu me inscrevi, passei e tal, o estágio foi até muito concorrido, passei e fiquei 1 ano lá, atuando na oficina de lá. Aí acabou que eu fui mais para a parte de análise de falhas, análise mecânica, é uma parte bem técnica mesmo, eu fazia os relatórios, essas coisas todas. Só que eu fui me apaixonando por um ambiente de oficina mecânica. E eu fui dando muito certo nessa questão de gestão, liderança. Eu tinha um time de 27 mecânicos, e todos homens, todos muito mais velhos que eu, muitos anos de casa. Tinha o supervisor de oficina, que também era, eu acho que ele tinha na época 25 anos de casa, então assim, todos eram muito mais velhos. Mas assim, eu fui adquirindo a confiança, o respeito da galera, e foi um trabalho muito bacana. No meio do ano passado, eu recebi uma proposta de trabalhar como trainee aqui na Saga, e eu decidi aceitar por mudanças, assim, porque eu já tinha feito muita coisa na Sotec, sabe quando chega assim, apesar de eu ficar lá 2 anos, você já viu, ficou estável, assim, você queria alguma coisa mais desafiadora, estava muito rotineiro o meu trabalho. Aí eu topei, fiquei 6 meses sendo trainee aqui no Grupo Saga. E eu não sei se vocês sabem, a Saga é uma empresa varejista, concessionária de carros, tem a parte de construção civil, só que eu mexo mais na parte de carros. E no final do ano para cá, eu recebi o convite do diretor aqui da Saga Volkswagen, que a Saga é dividida por mar, para eu estar no time dele e ser a coordenadora de projetos de melhoria. Então, todos os processos, tudo que eles veem que não estão alinhado com o que eles querem, é o que eu estou mexendo agora. Foi assim não digo coincidência, porque eu não acredito em coincidência, mas junto a isso eu estava fazendo um curso de especialização em qualidade e gestão de processos, e as coisas novamente foram encaminhando para um rumo. Mas é isso, basicamente é isso. Então temos duas aqui da qualidade, que estão nessa área da qualidade. A gestão não é uma qualidade tão técnica igual da Luana, que eu imagino que seja, mas... Mas no final todo mundo quer melhoria, né? Então você tá na melhor praia. Ouro no casamento, na família, é melhoria contínua. Isso. Então, vamos começar com as perguntas agora que o pessoal mandou. Vamos lá. Vocês sofreram algum tipo de preconceito pela família, amigos, colegas de curso ou mesmo professores quando decidiram fazer engenharia? E como vocês lidaram com isso? A vida inteira. Principalmente na faculdade, principalmente dos professores. Eu acho que a Jéssica tem uma experiência parecida comigo, dos colegas de classe. Nossa, é a vida inteira. A família até que aceitou bem, pelo menos porque a minha família assim, sempre me apoiou. Tudo que eu topava fazer, eles me apoiaram. E minha família não tinha problema, não. Mas assim, e até hoje no mercado de trabalho eu sinto que há
um preconceito, um machismo muito grande, assim, sabe? Quando você vai dar uma opinião mais técnica, alguma coisa assim, as pessoas questionam muito a sua credibilidade, da onde as suas fontes, essas coisas. Não, é muito difícil, eu acho. Mas, assim, melhorou muito. Eu acho que com o tempo vai melhorando, né? Uhum. Eu espero. Eu mesma, quando fui entrar, minha família próxima não, mas tios distantes falaram assim, que uma menininha desse tamanho vai fazer engenharia mecânica? Não tem nada a ver. Professores do ensino médio falaram. Eu entrei com 4 meninas só na turma e já falaram que foi muita coisa, que antigamente entrava uma menina, então já fui privilegiada por causa disso. Mas até hoje as pessoas olham assim, quando a gente fala, elas assustam e falam, meu Deus, uma mulher fazendo engenharia mecânica ainda, né? Tem muito preconceito ainda, mas eu tenho certeza que já melhorou bastante, principalmente da época que vocês faziam, que era um curso novo, né? Da Luana eu não sei, que era primeira turma, não sei como que foi, se você puder contar, se tinha mais mulheres. É um curso um pouco... Era novo, mas a minha turma era de 30, começaram 30 e eram 24 homens e 6 mulheres, se eu não estou enganada. Nossa. Então, mas assim, costumam ser turmas mais mistas do que engenharia mecânica. Eu tive muito preconceito na época de estágio, né? De chegar você cai na indústria novinha, e eu cheguei num dos meus estágios, tinha uma sala com 40 engenheiros de projeto, só homens, e eu era a única mulher, estagiária ainda. E o coordenador que veio me receber, junto comigo foi um colega de faculdade, nós somos em 2, mas mesmo assim eu continuava sendo a única mulher. E ele falou, imagina se vai colocar a mão na graxa. Então, enfim, são coisas que a gente vai ouvir, eu acho, durante muito tempo, infelizmente. Mas a persistência, né? Nossa garra, a nossa persistência, e você olhar no olho da pessoa, e às vezes nem falar nada, né? Acho que na época eu nem respondi. Mas você mostrar o seu trabalho, mostrar que veio, e eu fiquei imaginando a Carol contando que trabalhou também com uma equipe com homens mais velhos e novinha, e ter que coordenar uma equipe. Não é fácil, você tem que, principalmente início de carreira, né? Quando você se vê engenheira numa indústria, e existem outras pessoas que às vezes nem são engenheiros, mas têm uma formação técnica, e que eu acho que foi a Jéssica que falou, a pessoa não parece que não está acreditando, ou quem é essa para ficar falando, e o que ela sabe da vida, o que ela sabe do meu trabalho. Eu tô aqui há 30 anos fazendo isso desse mesmo jeito. Pra que eu vou mudar essa pessoa para dar palpite? Mas pensando em algumas... É muito característica, às vezes, também de tipo de empresa, né? Porque a minha carreira começou numa empresa de inovação, incubada, em que os gestores tinham mente aberta. Eu tive um chefe incrível, trabalhei com pessoas incríveis, com formação... Nossa, pessoas, médicos que são incríveis. E sempre fui muito bem tratada, e eles me ajudaram demais nesse processo, aprendi demais com eles. Então, sim, tem muito preconceito, mas eu acho que também tem muita gente disposta a ajudar. Eu concordo bastante com isso. Meu primeiro gerente, ele não tinha nenhum tipo de preconceito. Ele me tratava da mesma forma que ele tratava todos os outros supervisores, e todos só éramos eu, a supervisora de utilidades, e a supervisora de PCM, que é Planejamento e Controle da Manutenção, nós duas mulheres, e todo o resto da equipe de supervisores, eles eram homens, e ele tratava nós todas iguais, mas a gente sente algum preconceito, e até principalmente no interior, algumas analogias. Por exemplo, se você tem uma postura mais séria, uma postura mais técnica, o pessoal até questionar a sua sexualidade. Então,
são coisas assim que todo começo é difícil, mas você tem que escolher as suas batalhas. Então, tem algumas coisas que não vale a pena você brigar porque não faz sentido, porque não vai trazer melhoria nenhuma e também porque não interessa para as pessoas. E então, eu acredito que eu acabei conquistando as pessoas pela minha postura, pelo meu trabalho, pela a minha argumentação técnica, pelo meu conhecimento, pela minha procura de cada vez mais conhecimento, e é tudo isso eu acredito que a gente precisa. Claro que causa, a gente acaba tendo mais entraves no começo, porque o pessoal, às vezes, olha a gente e pensa, não vai fazer as coisas de uma certa forma como deveria, ou não vai ter todo o conhecimento de chão de fábrica, ou coisa assim, mas é tudo um começo, né? Questão de você ganhar experiência e de você procurar o conhecimento, procurar melhores práticas, procurar sempre manter a sua postura, porque independente de gênero, sua capacidade intelectual é a mesma, então não faz sentido, é só a questão mesmo da sua postura, que é bastante importante, né? A galera não entende, né? A maioria tem dificuldade para ver que uma mulher vai mandar em mim. Eles pensam desse jeito, né? Como se se fosse ser diferente de um homem. Eu acho, graças a Deus, no estágio que eu estou, não sofro com isso, nunca sofri, mas na época que eu fui entrar, eu senti muito isso, de minha família, assim, uns tios meus falando, não, você vai desistir, você não vai conseguir terminar. E hoje nunca passou pela minha cabeça, assim, terminar por esse motivo. Às vezes, meu Deus, é muito difícil, sim, é muito difícil. Mas por motivos desse, nem um pouco, assim. O pessoal tem um preconceito muito grande ainda, mas que eu tenho certeza que está sendo quebrado. Aos poucos vai melhorando, né? E isso a gente pode usar de combustível, né, para continuar. É assim, pelo menos eu, quanto mais a pessoa falar, você não vai conseguir, o mais você via, você não vai conseguir terminar esse curso. Agora eu termino. Terminar esse curso. Agora eu termino desse jeito, Nem que eu termine e faça outro depois, mas eu vou terminar. Não, mas às vezes eu tento usar isso da forma que seja mais produtiva para mim. Igual a Jéssica falou, gente, às vezes não compensa você brigar. Então, eu tento canalizar isso para eu fazer o meu melhor trabalho possível, entregar o meu melhor resultado, para simplesmente provar e aquela credibilidade, aquilo vem naturalmente. Porque está no resultado, ninguém mente. Então vamos para a próxima pergunta. Como vocês veem o mercado de trabalho hoje para as mulheres? Vocês teriam alguma dica para os estudantes que vão se formar por agora? Eu acho que a minha dica é seguir o sonho. Você ir atrás do que você quer e das oportunidades que você tem. Independente de preconceito ou de isso não é para mulher, mulher tinha que estar fazendo coisa de mulher, isso não tem mais hoje. Acho que você tem que ir atrás dos seus sonhos e lutar por isso, brigar por isso, porque ninguém vai fazer isso. Se não for você, ninguém vai fazer isso por você. É você que sabe o que você gosta, o que brilha o olho, o que te faz levantar todo dia de manhã. Então, ouve seu coração, faz sua meta e vai, levanta e luta pelo que você quer. Esse é o meu conselho. Ignora, né? Tudo que não vem acrescentar, entra por um ouvido e sai pelo outro. Assim, sempre é muito importante porque a gente tem que ter experiência nessa hora, conta muito, né? Então, você ter a humildade de você perguntar, questionar, reconhecer erro, aprender com o erro, isso vai te levar muito à frente. Então, você não ser de forma alguma petulante, sempre se colocar no lugar do outro, lembrar que ajudar o outro é muito bom porque você se ajuda, você também vai precisar de ajuda e você vai aprender muito com esse processo, mas seguir o que você quer, independente de preconceitos ou de caras feias ou de piadas ou de qualquer tipo de assédio que venha acontecer, seguir seus sonhos e é isso. Ai, show. Você já tiveram algum problema, dificuldade por ser mulher dentro do mercado de trabalho? Qual que foi, assim, uma
uma cena que vocês passaram, que vocês tiveram que enfrentar, que vocês falaram assim, meu Deus, não vou conseguir fazer isso, e conseguiu, e mostrou para todo mundo que era capaz. Nossa, a gente teve que fazer a inspeção numa caldeira em 24 horas. Teve que... Nossa, esse dia foi bem complicado, mas a gente conseguiu, porque quando eu entrei na minha nova empresa, eles queriam prorrogar a inspeção anual da caldeira em, acho que 2 semanas com a parada da produção, e acabou que eu levei na reunião de planejamento que isso era incorreto com a legalidade e a segurança dos operadores, porque a caldeira estava tendo uma condição assim, bem complicada, assim. Então, a gente fez a manutenção da caldeira em 24 horas e mais 12 horas de cura, né, do refratário. E esse dia foi bastante complicado, mas aí quando a gente partiu a caldeira, foi maravilhoso, foi muito bom. A sensação de alívio, eu imagino, né? Depois que Dever deu cumprido, certo. né? Exatamente. Eu vou falar que foi, eu acho que a minha transição dessa área de desenvolvimento, de estar mais perto da engenharia, né, para a área da qualidade. Não foi algo que planejei, mas, como eu falo, se você faz um trabalho bem feito, se você estuda, se você se esforça, o seu trabalho acaba sendo reconhecido de alguma forma. E uma colega de trabalho continua trabalhando comigo, né? Ela me deu essa oportunidade, ela me indicou para assumir parte do trabalho que ela cuidava, só ela, né? Que era assuntos regulatórios e qualidade. E ela um dia me perguntou se eu toparia assumir a qualidade. E eu já tinha alguns indícios, assim, né? De que eu gostava muito dessa parte de protocolo, relatório, procedimento. E eu topei o desafio, né? Eu conhecia muita parte de documentação de projeto, desenvolvimento. Então, acabei topando o desafio, foi em 2012. E hoje sou encantada, apaixonada, e a gente conseguiu muitos feitos durante esse tempo, com mantendo certificações, conseguindo certificações internacionais de produto. Então, eu acho que é aquela hora que, não, eu vou encarar esse desafio e vai dar certo, e tá dando. E muito bem ainda, né? Dando muito certo. Carol, você quer falar alguma coisa? Então, o meu também foi quando, justamente nessa transição, né? Igual eu falei, que eu assumi essa coordenação agora, que é um departamento novo, e assim, é um grupo, eu presto conta, digamos assim, para 5 gerentes, homens mais velhos, o mais novo de casa tem 25 anos de casa, e assim, é desafiador todos os dias, porém a gente consegue, com o tempo, você vai trabalhando, sabendo como abordar as coisas e tal, você vai conseguindo conquistar a confiança das pessoas. A Mas é bem comunicação, né? desafiador. E assim, quando eu comecei, eu me questionei muito, gente, será que eu vou dar conta? Será que... Mas eu acho assim, com o tempo você vai acalmando, adquirindo mais maturidade e conseguindo fazer as coisas. Ai, muito bom. Ó, outra pergunta. Vocês sentem que já sofreram ou sofrem a síndrome da impostora? Se sim, vocês acham fundamental para não nos autossabotarmos. Para quem não sabe, a síndrome da impostora é a falta de autoestima que a gente tem para desempenhar algumas funções que são tradicionalmente masculinas, que historicamente são masculinas, né? Uhum. Que leva à necessidade de trabalhar mais e melhor para ter o mesmo reconhecimento, o mesmo salário, o mesmo tudo, trabalhando o dobro, né? Isso. Eu comecei a ter isso. Eu até ri muito quando eu vi essa pergunta, que eu lembrei que eu faço terapia, né? Eu lembrei da minha psicóloga na hora que eu li essa pergunta, que eu tinha muito essa dificuldade, até pela própria cultura do nosso país, que infelizmente é uma cultura extremamente machista. E parece que tudo que você faz é pouco. E às vezes um homem na mesma posição faz uma coisinha e já ganha um destaque muito maior. Eu acho
A Luana tá concordando comigo, acho que ela passa por isso direto. E assim, eu tô tentando trabalhar isso, porque parece que, eu acho assim, a tendência da mulher é realmente, né? Porque a mulher já naturalmente tem toda aquela cultura doméstica, que tem que cuidar da casa, dos filhos, né? Aquela parte cuidadora. E ainda agora, no mercado de trabalho, então, eu não gosto muito desse conceito, mas infelizmente é a realidade da maior parte do nosso país. E aí a gente já acaba fazendo 10 vezes mais. Então, assim, eu acredito, a minha equipe, por exemplo, eu sei do problema pessoal de cada um da minha equipe. Eu sei tudo que eles estão passando, tudo, 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 tudo. E eu me preocupo com eles, assim, às vezes eu fico em casa mais preocupado com os problemas deles do que comigo. E eu não vejo que isso é um comportamento muito comum aos homens. Eu não sei se vocês percebem isso também. Percebem? Sim. Então, aqui, ó. Mas eu faço isso com terapia. Que eu acho que, inclusive, é muito importante para quem faz engenharia e quem está na área de gestão é fundamental, eu acredito. É um conselho que eu dou para todo mundo. Eu nunca pensei em relação ao gênero. Se fosse homem ou mulher, eu sempre pensei em relação à posição como a primeira vez que eu assumi uma posição de supervisão de utilidades. Era a primeira vez que eu estava fazendo isso na minha vida. Então, claro que eu pensava se eu seria capaz ou não, e tinha, claro, algumas pessoas que me inspiravam, mas eu nunca pensei em relação a ser homem ou mulher. Eu pensava no sentido de ser uma nova posição, um novo desafio, e que eu teria que aprender bastante, claro, me esforçar mais, mas só porque o que me faltava era experiência e conhecimento, não em relação ao gênero. Então, eu sempre pensei mais por esse lado, até porque eu nunca tive eu não sei, eu nunca tive essa atenção em relação ao gênero. Eu sempre tive um sentimento de igualdade, que quando ele não era retornado, para mim, se fosse do meu interesse discutir, eu até entraria em alguma discussão, mas geralmente não. Para mim, eu sempre pensei nos novos desafios, se eu seria capaz ou não de fazer, por relação à falta de experiência e à falta de conhecimento. É o que eu acho que todo mundo deveria fazer, seria correr atrás. É muito importante e fundamental você ter a humildade de você perguntar para as pessoas como elas fazem e você escutar até o final. Mesmo que você ache que a pessoa está fazendo alguma coisa incorreta, escuta até o final. Porque às vezes a pessoa vai ter alguma abordagem que vai te fazer pensar diferente. Então, é muito importante sempre você escutar mais do que você falar no começo. Assim, acho que se eu tivesse 30 anos de experiência, eu poderia falar um pouco mais, mas acho que no começo é fundamental você escutar bastante as pessoas, para você ir adquirindo experiência e conhecimento, que aí você vai começar a sentir que as pessoas elas têm a confiança de conversar com você e abrir um ponto de vista que às vezes você não viu, e isso vai te dar bastante experiência, e aí você vai procurar o conhecimento de se está certo ou errado, que opinião tomar. Esse pensamento que a Jéssica colocou é bacana, né? De você não pensar em gênero, você fazer o seu trabalho porque você tem que fazer o seu trabalho, você não fica pensando nisso, né? Ah, não vai me aceitar nem nada disso. Hoje eu consigo ter muito esse pensamento, quer dizer, não ter esse pensamento, né? Eu simplesmente faço, não ficar, eu sou mulher. Eu acho que existe muita vitimização também, né? Nesse sentido. Então, porque eu sou mulher, não vou ter chance, não vou ter... vai lá e faz, corre atrás. E eu sei que em alguns casos pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, você pode não conseguir, mas a vida é cheia de escolhas e de opções. E não ter esse pensamento hoje me ajuda a fazer o meu trabalho da melhor forma e tratar as pessoas que trabalham comigo da mesma forma, né? Então, quando a gente acaba tendo uma equipe, e a minha equipe hoje tem quase 20 pessoas, você tem esse pensamento dentro da sua equipe, você não faz distinção, nem por cor, nem por gênero, você simplesmente quer que as pessoas sejam melhores a cada dia, independente do seu jeito de ser, independente da sua história,
Hoje eu me sinto mais um instrumento, uma ferramenta para fazer com que as pessoas sejam a sua melhor versão cada dia que estiverem comigo. E o muito legal hoje é que quando você ouve as pessoas que trabalham com você dando esse reconhecimento, né? Porque, sim, às vezes já tive o pensamento de que vou ter que fazer mais para mostrar, trabalhar fora do horário, e às vezes tem que fazer isso, não tem jeito. Mas você receber o reconhecimento das pessoas e você falar, eu acho que eu estou no caminho certo, eu acho que eu sou boa assim no que eu faço. Posso ser melhor? Posso. A gente tem que ser melhor todos os dias, né? A gente tem que ser melhor hoje do que a gente foi ontem. Mas não tem preço melhor, recompensa melhor do que você receber esse feedback de quem trabalha com você, de que as pessoas se espelham em você, de que você é exemplo. Então, isso me emociona e, poxa, acho que tá dando certo. Com certeza. E eu, como estudante, ver vocês três, que são um exemplo de perseverança e seguir lutando e ignorar o que as pessoas fazem. É só não gastar sua energia com isso, né? Não precisa. Foca sua energia em ser o seu Você melhor. absorve o que vale a pena e o que não vale a pena você ignora e vai pra frente. Não guarda pra você, né? E igual a Carol falou, se tiver dificuldade com isso, procurar uma terapia. Terapia é tudo. Tudo de bom, resolve tanto problema. É difícil, E às ajuda vezes, a gente bastante admitir as conquistas. em todas as áreas, né? Eu tenho certeza. Pra vida. É muito difícil. Quem vocês pensam em falar, nossa, eu sou muito bom nisso? A pessoa chega a ponto de falar, é difícil. Às vezes a pessoa é muito boa nisso e tem problema para falar. É muito difícil a gente admitir isso. Eu tava conversando isso ontem com uns amigos meus, que eu vejo outras pessoas que falam assim, meu Deus, eu quero ser assim e vou tentar ser assim. Aí as pessoas às vezes falam, ai, mas você tá desse jeito e você não se vê assim. É uma luta diária, assim, para você conseguir se enxergar, não enxergar os outros, né? É muito mais difícil se enxergar do que aos outros. E terapia ajuda demais. Tem um outro fator também nessa história, eu acho que quanto mais você conhece sobre um assunto, mais você sabe que você tem muito a aprender ainda sobre esse assunto. E às vezes quem não conhece tão profundamente assim o que faz ou no que está trabalhando, acha que já sabe tudo, né? Acha que já é melhor do que todo mundo. Então, isso de você ter consciência de que você não sabe tudo, que você tem que ter a humildade, que você tem que continuar aprendendo, isso acho que tem que fazer parte do ser humano, né? E quando você, em algum momento, julgar que já sabe tudo, alguma coisa está errada. É que você tem que se preocupar, né? Exatamente. Ter aquela mente de principiante sempre, todos os dias da sua vida, é importante, em qualquer coisa. E às vezes é aí que vem a dificuldade, né? Que aí você dá de cara com a dificuldade e fala, opa, tá errado, deixa eu voltar aqui e aprender mais. Igual a Jéssica falou, sempre perguntar, questionar, né? Tentar entender. Então, sempre tem alguém mais experiente que a gente e pode ter outra visão, e assim, a sua visão com a daquela outra pessoa pode surgir uma ideia, alguma coisa muito legal, e aí a gente deixa de fazer isso simplesmente por perguntar. E perguntar não dói, não custa. Por vergonha, né? A gente já tem sempre. Orgulho também, o orgulho prejudica demais. Você não querer admitir que você não sabe, que você tá errado. Ou que você errou também, Eu acho assim, não existe pergunta idiota. Idiota é você não querer saber. É isso mesmo. Mais uma pergunta. Vocês acreditam que ainda seja um diferencial ter uma pós ou um mestrado, um doutorado? Ou a gente está num período de transição de conhecimento, onde seja mais interessante pulverizar o conhecimento, fazendo cursos menores, mais curtos? Bom, eu acredito que depende tudo do seu plano de carreira, né? Do que você tem, do seu sonho, do que você tem em mente. Mas eu acredito assim, se você tem uma área, alguma coisa, por exemplo, a qualidade, é uma área que eu acho que é fundamental para todas as empresas. Não na propriedade aí para falar,
E a qualidade é uma coisa que tem, assim, 1 milhão de técnicas, é uma coisa infinita, né? E cada dia estão vindo mais novas técnicas. Então, assim, eu acho que é uma coisa que você gosta, você tem que aprofundar. E quanto mais especialista no conhecimento, eu acho que é melhor você ser muito bom em uma coisa, assim, aprender mais em uma coisa, do que fazer várias coisinhas e não ser focado em nada. Eu acredito que é melhor. Até para armazenar todo esse conhecimento, eu acho que vai enfrentar mais dificuldade. Pelo menos funciona mais para mim. Eu acho que cursos que são mais generalistas talvez ajudem quem não sabe o que quer ou ainda não se encontrou. Talvez funcione nesse sentido. Mas para quem já tem um norte, quem, né, já está em alguma área, já está num trilho, digamos assim, eu acho que cursos mais focados, mais curtos, talvez mais específicos, façam mais sentido. Apesar de que não necessariamente a gente tem que falar de curso, de pós-graduação ou de mestrado, porque hoje a gente pode aprender, tem muita informação disponível na rede, só não aprende quem não quer, né? Então, não necessariamente, obviamente que certificados ainda são importantes e é o que evidencia o conhecimento hoje nas organizações. Mas para o seu desenvolvimento, talvez cursos mais específicos, depois que você já tem uma carreira, façam mais sentido. E hoje, especialmente, eu acho que a gente está numa fase em que habilidade comportamental tem um peso muito maior do que técnica, né? Técnica a gente aprende. Só que às vezes você não vai conseguir desenvolver uma pessoa, né? Falando como gestora, se ele não tiver habilidade comportamental que converse com aquele tipo de organização e com a visão da empresa. Então, tudo que a gente fala hoje de ser resiliente, que são as palavras que estão em voga hoje, né? Resiliência, você se colocar no lugar do outro, você ter humildade nas suas atividades, eu acho que hoje faz muito mais sentido e são mais importantes hoje do que técnica. E eu falo isso porque hoje eu desligo funcionários por comportamento. Eu não desligo mais funcionários por causa de falta de conhecimento técnico. Então, eu acho isso fundamental hoje pensando em carreira. Então, por isso que terapia é tão importante, né? Ajuda a gente a evoluir e ser melhor cada dia como pessoas, né? Como um ser humano, numa rede que tem várias pessoas em volta de você e você precisa se inserir ali e, claro, você não precisa dar certo em toda a empresa. Talvez a cultura da empresa não seja a sua cultura, não seja para você, mas aí você vai encontrar o seu caminho. Mas como gestora, hoje eu falo que a habilidade comportamental é fundamental para a gente como profissional. A última pergunta agora, para a gente terminar, que vocês poderem seguir no serviço. Como se destacar como líder em um ambiente onde a maioria são homens? Acredito que a forma de você se destacar como gestor em qualquer ambiente, sendo homens ou mulheres, é você dar abertura para o seu time e você ter uma abordagem de que você faz parte do time, de que todo mundo tem a liberdade de expressão e a liberdade de conversar, da opinião. Eu acredito que a postura é mais de você ser uma pessoa aberta. Acredito que seja isso, independente se é com homens ou mulheres, se você for uma pessoa aberta, se você não tiver uma atitude de chefe, como o pessoal diferencia hoje em dia líder e chefe, se você tiver uma abordagem de que você faz parte do time, não que você manda no time, acredito que aí você teria sucesso em qualquer tipo de equipe. Eu concordo muito com essa opinião da Jéssica, eu acho que já deixou de ser líder, né? Na verdade, o modelo de chefe que a gente tinha, né? Tinha o chefe aqui, os subordinados aqui, ele mandava e obedecia quem tinha juízo, né? Mas, assim, eu acho que quanto mais você entender a sua equipe, deixar abertura para eles irem lá na sua mesa, conversarem com você, dar opinião, ter toda aquela abertura, ter
toda a humildade de escutar até mesmo quando você erra, que às vezes o seu colaborador vai te falar quando você está errando. E assim, você escutar isso de uma pessoa que na hierarquia está um pouco abaixo de você é bem doído, mas assim, é necessário. E você dar esse tipo de liberdade para a sua equipe é magnífico, porque a partir daí você consegue melhorar e, consequentemente, melhorar os seus resultados. Eu acho que tem que ter equipe extremamente aberta e comunicação é tudo. Ser o mais claro possível, ter certeza de que as informações estão sendo passadas corretamente e todos estão tendo acesso àquelas informações e todo mundo poder dar a sua opinião diante daquilo. Eu acho que nada se faz sem um time, né? Isso. Sem pessoas em volta de você para te ajudar. Não existe, eu acho que você não consegue ser bom sem ter muita gente te ajudando e trabalhando com você, né? Não é para você, é com você. E eu gosto de ter essa abertura também com a minha equipe, de ter essa comunicação muito igualitária, né? A gente pode falar de qualquer coisa, criticar, sugerir, e não sou eu que decido, a gente decide em conjunto, né? E isso falando mais de equipe, né? Quando a gente fala de mais cargo, assim, na parte mais estratégica, né? Quando a gente lida com pares também, eu acho que o que faz, você acaba conquistando as pessoas quando você as convence que você está ali para somar, você está ali para ajudar e você vai dar o seu melhor para que isso aconteça. E, como a gente já falou, você mostra isso com as suas entregas, com a sua competência, com o que você está apresentando, né? No seu dia a dia. É um trabalho de todo dia. Eu acho que é assim que a gente vai conquistando o nosso espaço. Com certeza. Ai, gostei demais desse debate, gente. Se vocês quiserem dar alguma dica pro pessoal antes da gente despedir aqui, alguma dica para as mulheres, para os homens também que estão escutando a gente, que eles aprendem muito com esses debates assim, e é sempre bom levar mais conhecimento para eles ir quebrando esse preconceito, né, tudo. Então, se vocês tiverem alguma dica, algum conselho. Eu acho que não existe ninguém melhor ou pior, né? Eu acho que todo mundo é capaz, todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas histórias. E eu acho que é muito importante você ir atrás dos seus sonhos, né? Você traçar metas para a sua vida, independente de qualquer tipo de dificuldade, peça ajuda, procure ajuda. Corra atrás dos seus sonhos. Às vezes pode ter dificuldade financeira, pode ter dificuldade, a família não apoia, enfim. Peça ajuda, mas eu acho que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, do que a gente quer, independente de toda essa estrutura que a gente sempre fala, né, de preconceito. Eu acho que a gente tem que olhar para frente e tentar fazer o bem e fazer, né, profissionalmente o melhor que você puder com o que você tem hoje. O conselho que eu gostaria de dar eu acho assim que o mercado tem espaço para todo mundo que quer agregar, que está com vontade, que tem coragem, sabe, que tem ousadia, que é criativo. Acho que sempre tem espaço para todo mundo, independentemente de gênero, de opção sexual, de qualquer coisa, sempre há espaço para os bons profissionais. E eu vejo isso muito aqui, principalmente dos gestores, né? É muito difícil, né, você achar o profissional certo do cargo certo, né, Luana? Eu acredito que é o maior desafio dos gestores. Então, assim, às vezes a gente acha assim, tá faltando vaga de emprego. Tem muitas vagas de emprego, não tá tendo aquela conversa entre o profissional que aquele cargo precisa e o profissional que está disponível no mercado. Isso. Então, acho assim que estudar muito, 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 nunca parar de estudar, independentemente da sua idade, das suas crenças, sempre estudar cada vez mais, sempre procurar aprender algo novo para te melhorar profissionalmente e também pessoalmente. E
ter calma, né? Que, assim, ao pouco as coisas vão se alinhando, né? Que vocês têm 3 exemplos, né? De pessoas que... Eu duvido que no começo da faculdade todo mundo sabia que a Jéssica que ia estar sendo aeromoça da Emirates, a Luana é gestora. Eu jamais imaginei que eu ia trabalhar em concessionária. E eu adoro o que eu faço. E a gente, acho que no começo da faculdade, a gente fica muito afoito, né? A gente quer muitas certezas. E eu acredito que até hoje a gente não tem essa certeza, né? Daqui 5 anos você pode fazer esse mesmo debate com essas mesmas pessoas, você pode ver que a vida deu uma reviravolta gigantesca de novo. E é isso. É ter em mente seus sonhos e correr atrás. Tem um conselho que eu sempre dou para quem trabalha comigo. A Júlia já sabe. Estude inglês. Eu falo, a gente estuda inglês na sua vida. Para tudo. Ontem a gente teve uma live com o gestor da Heinz. E ele falou a live inteira, estude inglês. Foi o que a Jéssica foi procurar e olha onde ela ficou, foi para Dubai. Não, isso é para qualquer coisa da sua vida. Se você quiser trabalhar num hotel, num restaurante, num supermercado, hoje você precisa do inglês. Um inglês bom, não é um inglês assim de... Mas inglês é vida. Eu falo que se você tiver que escolher entre uma pós e fazer inglês, faça inglês. Sempre. Isso é verdade. Faça inglês. É o básico, né? E abre tantas portas. E eu digo mais, assim, quanto mais línguas você souber e conseguir aprimorar ao longo da sua vida, é melhor para você. Mais portas se abrem, né? É, exatamente. A gente tem que seguir nossos sonhos, buscar conhecimento, buscar experiência, abrir a cabeça quando entrar no mercado de trabalho. Nunca vai ser perfeito, mas desafios fazem a gente sempre crescer. Então, são importantes para a nossa vida. Ai, gente, muito feliz por vocês terem topado essa conversa. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito para as meninas, principalmente. A gente estava pensando em um evento bem menor e a gente já atingiu muita gente de muitos estados, assim, a gente está muito feliz. Então, vão surgir outras oportunidades, a gente espera contar com vocês de novo, que ficamos muito felizes por vocês terem... Com certeza. E é muito legal conhecer a história de todas. Um prazer, Luana. É bacana. Jéssica que sumiu de mim, mas eu sei que está muito feliz da vida, pelo mundo. E prazer, viu, Júlia? Obrigada pelo convite. O prazer foi todo meu. Eu quero deixar um agradecimento aqui para a Natália, que ela não pôde estar presente, mas ela que idealizou tudo isso. E ela, com certeza, teria muito a acrescentar nessa live também. Ela conhece bastante. Mas a gente ficou muito feliz pela ideia que ela teve, por poder trazer mulheres tão incríveis como vocês, para contar um pouquinho da história de vocês para a gente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar e conhecer mais histórias incríveis. Parabéns a todos vocês. Foi um prazer. Ativa, viu? Ai, obrigada, gente. Foi ótimo, ótimo. E aí teremos outras oportunidades e espero contar com vocês, tá bom? Estou à disposição. Com certeza. Tá certo. Beijo, Obrigada. gente. Beijo, meninas. Beijo, muito obrigada.